Oi, boa noite. Queria falar um pouquinho de mim. No momento do processo, tratamento do câncer, muitas das vezes eu parava, conversava com o Senhor, perguntava a Deus o porquê. E queria entender o porquê tinha acontecido aquilo comigo. E eu ficava sempre sem resposta. Mas teve um dia que o Espírito Santo de Deus apareceu para mim e trouxe resposta. E eu pude entender que existe processo que a gente vai passar que a gente não temos escolha. Porque Deus, Ele confia em mim e você. E a palavra do Senhor fala que no livro de Jó, Jó passou pela luta a qual Jó não esperava. A qual Jó, ele não foi por causa de nada que ele fez. E eu questionava com Deus, por que isso? Será que eu tinha feito algo desagradável ao Espírito Santo de Deus? Não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe resposta. Quando foi um dia dentro do ônibus, Deus usou um vendedor de bala para falar comigo. Estava eu com meu filho. Estava indo para o procedimento do meu filho, que é autista. Mesmo fazendo tratamento. Estava no processo da quimioterapia. E Deus usou ele para mim. Não conheço, nunca vi. E ele falou assim, olha, irmã, Deus manda te dizer que você está passando por um processo. É um deserto. Mas não é para você ficar perguntando a Deus o porquê, não. Porque Ele confia em você. Que sua vida vai ser testemunho. E Ele mandou me meditar num versículo da Bíblia que eu parei e disse, poxa, eu vou ser testemunho para alguém. É preciso eu passar por isso para ser testemunho. Quando eu cheguei em casa, que fui meditar nas mensagens, ao qual Deus revelou para ele, para passar para mim. E eu vi que a gente não escolhe. É Deus que nos escolhe passar pelo processo, porque Ele confia no seu soldado. E não somos diferentes como os profetas da antiguidade. A palavra do Senhor fala que Paulo, ele passou por vários processos por confiar no Senhor. A palavra do Senhor fala que Paulo, antes de ele se converter, ele criticava muito o povo de Deus. Ele perseguia o povo de Deus. Mas no momento que ele reconheceu que o Senhor estava no processo, que o Senhor estava com ele, que o que ele estava passando era para glorificar o santo nome do Senhor Jesus, Paulo, ele entendeu que ele não deveria questionar, ele só deveria fazer o trabalhar do Senhor. E no meio do processo eu fui entendendo que eu não deveria questionar, porque é Deus que faz. A gente não pode estar simplesmente querendo empurrar Deus na parede para Deus responder, porque a gente não temos esse poder. Deus, Ele nos confia. Quando a gente diz, Senhor, faça conforme a tua vontade, a gente simplesmente tem que deixar na mão de Deus e não questionar. E quando eu fui meditar na passagem a qual Deus usou aquele irmão dentro do ônibus para me dar, em João 9, uma passagem bem conhecida, ao qual um coxo ele estava jogado na beira do caminho.
E os discípulos passaram com Jesus e falou: mestre, quem pecou? Foi ele ou o pai? A palavra do Senhor fala que Jesus, então, ele respondeu: nem ele nem os seus pais pecou, mas sim para que fosse manifestado a minha glória sobre ele. Então, existe processo na nossa vida que a gente não tem que perguntar o porquê, Senhor, por que isso, por que aquilo, não. Que cumpre em mim o teu querer, que cumpre em mim a tua vontade. Eu sei que é difícil, porque quando a gente está passando pelo processo e Deus, ele nos promete a cura, e Deus diz que nós vamos ser curados daquela enfermidade, mas a cada dia a gente sente a carne doendo, a cada dia a gente tem um diagnóstico diferente. Mas toda vez quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem que confiar no Senhor. Porque nem Paulo se livrou do espinho na